Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13, encontra-se dois versículos que se destacam no contexto do livro de Jeremias, oferecendo uma mensagem poderosa de esperança e renovação espiritual. Para compreender plenamente a profundidade e o propósito desses versículos, é essencial examiná-los de forma bem aplicada. Jeremias foi um profeta durante um período tumultuado na história de Israel. Ele viveu e profetizou durante a última fase do reino de Judá, que culminou na destruição de Jerusalém e do templo em 586 a.C. pelos babilônios. O capítulo 29 de Jeremias é uma carta enviada aos exilados na Babilônia, aqueles que foram levados cativos após a primeira deportação em 597 a.C. Neste contexto, o povo estava desolado e desesperado, enfrentando a perda de sua pátria, seu templo e sua identidade. Nos versículos anteriores, Jeremias 29, do 4 até o 11, ele transmite uma mensagem de Deus orientando os exilados a se estabelecerem na Babilônia, construírem casas, plantarem jardins e buscarem o bem-estar da cidade onde foram levados, pois seu retorno a Judá não aconteceria imediatamente, mas somente após 70 anos. Deus promete que, após esse período, ele os traria de volta. Este contexto estabelece o tom de esperança de um futuro restaurado que permeia os versículos seguintes. Jeremias 29, 12 e 13 diz: Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Destaque ao verso 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Este versículo começa com uma promessa de Deus de que, em resposta à oração sincera, ele ouvirá seu povo. Esta passagem reflete a natureza relacional de Deus. Ao contrário das deidades de outras culturas antigas que eram vistas como distantes e indiferentes, o Deus de Israel é retratado como acessível e atento às súplicas do seu povo. Esta abertura à comunicação direta é um tema recorrente nas escrituras hebraicas, enfatizando que a oração é um meio vital de relacionamento com Deus. Em outras palavras, a oração, desde os tempos antigos até os dias de hoje, é a chave da vitória. Verso 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui, a ênfase está na sinceridade e na totalidade da busca por Deus. A expressão de todo o vosso coração demonstra uma devoção completa e um comprometimento pleno. Na teologia, o coração representa o centro da vontade, emoções e intelecto humano. Buscar a Deus de todo o coração significa envolver toda a nossa existência nesse esforço, rejeitando qualquer forma de hipocrisia ou duplicidade. A promessa de que aqueles que buscarem a Deus sinceramente o encontrarão é uma garantia de presença divina. Esta promessa não é apenas uma esperança abstrata, mas uma realidade concreta oferecida por Deus. Isso prefigura o ensino de Jesus no Novo Testamento, especialmente em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, onde ele diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Os versículos 12 e 13 devem ser lidos em continuidade com o versículo 11, onde Deus diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui, a busca e o encontro com Deus estão intrinsecamente ligados ao tema da restauração. Deus está prometendo não apenas ouvir as orações de seu povo, mas também restaurá-los de seu exílio, trazendo-os de volta à sua terra e renovando sua prosperidade.
Essa passagem também destaca a importância do livre-arbítrio na relação entre Deus e a humanidade. Deus promete responder e se revelar, mas a ação inicial de invocar e buscar parte do povo. Isso enfatiza que, embora Deus seja soberano e ativo na história, Ele deseja que seu povo participe ativamente na busca por um relacionamento com Ele. Essa interação dinâmica entre a vontade divina e a humana é um tema central na Bíblia Sagrada. Para os crentes contemporâneos, Jeremias 29, 12 e 13 oferece várias lições práticas. Primeiro, persistência na oração. A oração deve ser uma prática contínua e fervorosa. A promessa de Deus de ouvir é um incentivo para que não desistamos em momentos de dificuldade. Sinceridade na busca. Buscar a Deus exige um compromisso genuíno e total. Isso desafia os crentes a refletirem sobre a profundidade de sua devoção e a sinceridade de seu coração. Esperança na restauração. Mesmo em momentos de exílio, perda ou sofrimento, há uma promessa de restauração. Isso oferece esperança para aqueles que se encontram em situações desesperadoras. Participação ativa. A relação com Deus não é passiva. Requer ação e esforço por parte do crente. Isso reforça a ideia de que a fé é tanto uma experiência pessoal quanto uma prática coletiva. O tema do acesso incondicional a Deus é um aspecto central na Bíblia Sagrada, onde através dos séculos e dispensações se revela de forma contundente. Esta crença sustenta que Deus, sendo amoroso, misericordioso e onipresente, está sempre acessível a todas as pessoas, independentemente de suas circunstâncias, passados ou falhas. Para compreender plenamente essa noção, é fundamental explorar suas raízes bíblicas, teológicas e práticas. A Bíblia é repleta de passagens que afirmam o acesso incondicional a Deus. No Antigo Testamento, vemos isso claramente na relação de Deus com o povo de Israel. Deus se revela a Abraão, Moisés e aos profetas, não por causa de suas perfeições, mas por sua graça e escolha soberana. Um exemplo claro é o texto base desta mensagem que está no livro de Jeremias. Aqui Deus promete ouvir aqueles que o buscam sinceramente, independentemente de sua condição. No Novo Testamento, essa acessibilidade se torna mais evidente através de Jesus Cristo. Jesus constantemente interage com os marginalizados da sociedade, pecadores, cobradores de impostos e gentios, oferecendo-lhes perdão e reconciliação. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esta chamada é universal e incondicional, enfatizando que qualquer um pode se aproximar de Deus através de Cristo. A doutrina da graça é fundamental para a compreensão do acesso incondicional a Deus. Na teologia, graça é definida como o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 declara: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Isso ressalta que a salvação e o relacionamento com Deus não são conquistados por méritos humanos, mas são um presente de Deus acessível a todos. Essa graça incondicional é expressa através do sacrifício de Jesus na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 afirma: "Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Jesus não esperou que as pessoas se tornassem perfeitas. Ele veio para salvar a todos em sua condição imperfeita. O acesso incondicional a Deus também é refletido na universalidade do chamado divino. Em João capítulo 3, verso 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A expressão "todo aquele" indica que o convite à salvação é aberto a todos, sem discriminação. Além disso, em Atos capítulo 10, versos 34 e 35, Pedro reconhece a universalidade do chamado de Deus.
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Isso reforça a ideia de que o acesso a Deus não está limitado por etnia, status social ou histórico pessoal. A crença no acesso incondicional a Deus tem profundas implicações para a vida dos crentes e para a prática da fé em grupo. Primeiramente, promove uma atitude de humildade e gratidão. Reconhecer que o relacionamento com Deus é um dom imerecido leva os crentes a uma maior dependência da graça divina e a um espírito de gratidão. Em segundo lugar, encoraja uma inclusão radical dentro da igreja. Se Deus oferece acesso incondicional a todos, a igreja deve refletir esse mesmo espírito de acolhimento e aceitação. Além disso, a certeza do acesso incondicional a Deus proporciona conforto e esperança em tempos de dificuldade. Saber que Deus está sempre acessível, pronto para ouvir e responder, independentemente das circunstâncias, oferece uma âncora de segurança em meio às tempestades da vida. Meus amados irmãos e caros ouvintes, embora a mensagem do acesso incondicional a Deus seja poderosa, ela não está isenta de mal-entendidos e desafios. Um desses desafios é a tentação de interpretar a graça como uma licença para a complacência espiritual. No entanto, a verdadeira graça de Deus, enquanto é incondicional em sua oferta, também chama a transformação. Tito capítulo 2, versos 11 e 12 nos informa: nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Outro desafio é a tendência humana de criar barreiras que Deus não criou. As denominações religiosas podem, às vezes, impor condições culturais ou tradicionais que não estão enraizadas no Evangelho, criando obstáculos desnecessários para aqueles que buscam a Deus. O acesso a Deus é incondicional, fundamentado em sua natureza amorosa e graciosa. Esta verdade é central ao testemunho bíblico e à sua revelação, mostrando um Deus que se aproxima da humanidade não por causa de nossas perfeições, mas em meio às nossas imperfeições. Este acesso universal e incondicional chama cada pessoa a uma relação profunda e transformadora com o Criador, encorajando-nos a viver com humildade, gratidão e santidade. Ao abraçar esta verdade, somos chamados a refletir o coração de Deus em nossas vidas e a oferecer ao mundo um vislumbre do amor divino que transcende todas as barreiras. Jeremias 29, 12 e 13 é uma passagem riquíssima e relevante, tanto no contexto histórico em que foi escrita, quanto para os leitores atuais. Ela destaca a acessibilidade de Deus, a importância da oração sincera e a promessa de restauração. Para os exilados na Babilônia, estas palavras ofereceram esperança e uma perspectiva de um futuro melhor. Para os crentes de hoje, elas continuam a ser uma mensagem poderosa da fidelidade de Deus e da importância de buscá-lo de todo o coração. Ao responder ao chamado de Deus com sinceridade e dedicação, encontramos não apenas a restauração de nossas circunstâncias, mas também um relacionamento mais profundo com o próprio Criador. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Grandioso Deus e eterno Pai, rendo-lhe graças ao Senhor por esta mensagem tão especial. Mensagem essa com tema profundo, onde revela o acesso incondicional ao Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus, eu estou dentro, meu Pai, deste tema, pois através do sangue de Jesus, na qualidade, Senhor, de membro da tua igreja que te serve e te adora na terra, nós temos um acesso hoje total e absoluto ao teu trono, Criador dos céus e da terra.
pois o sangue de Jesus nos deu esta oportunidade e esta condição. Agradeço a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, pois outrora éramos miseráveis, desgarrados, sem esperança, mas o sacrifício vicário e expiatório restaurou a condição do homem de ter acesso ao Deus Todo-Poderoso e de uma forma incondicional. Não obstante, ó Deus, nós reconhecemos que a sistemática religiosa muitas das vezes se envolve em dois extremos. De um lado, ó Deus, um excesso de liberdade. Poderíamos dizer melhor, um excesso de mundanismo. E às vezes, no outro extremo, se cria tantas regras, tantas normas, tantos dogmas, que se torna difícil as pessoas encontrarem a salvação em Jesus. Mas eu te peço, ó Deus, humildemente nesta hora, que Teu Santo Espírito, através dessa palavra, possa entrar nestes corações que estão ouvindo esta mensagem, que estão orando comigo, aleluia, fazendo com que as pessoas possam falar mais com Teu Deus, conversar mais através da oração. Está aí a revelação de Jeremias, demonstrando com clareza, assim como o povo tinha condições de falar com Deus, a certeza de que Deus estaria ouvindo e operando o milagre, isso está hoje revelado de forma clara para nós na dispensação da graça. Podemos orar, podemos falar, não importa o lugar, basta que tenhamos um coração sincero, um coração que deseja ardentemente ouvir a voz de Deus. Senhor, que o Teu povo possa falar mais contigo, que possa haver mais oração, que possa haver mais clamor, meu Pai. Seja pela madrugada, seja pela manhã, à tarde ou à noite, não importa, Deus, porque a oração continua sendo a chave da vitória. E o remédio para a cura desta enfermidade é a oração. A solução para os problemas que tanto afligem as pessoas é a oração. E a certeza de uma vida melhor, aleluias, continua sendo a oração. Deus, desperta o desejo do Teu povo em orar, em dobrar os joelhos, falar contigo, pois é por aí que o Senhor vai mudar este quadro e resplandecer a Tua glória. Portanto, ó Deus, como profeta da última hora, eu abençoo os Teus filhos, crendo numa grande vitória nesta oportunidade. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.